Vamos para a terceira parte da pergunta aqui, a terceira dúvida aqui que sempre me ocorre, tá? E é uma das perguntas mais recorrentes, por quê? Porque existem alguns chatos na internet que dizem para vocês que relógio Seiko e Oriente tem que ser made in Japan. O produzido no Brasil não presta, é isso que falam, né? Ah, tem que ser importado, porque o que é montado no Brasil, o brasileiro é foda, não sabe trabalhar, certo? Eu discordo completamente dessas afirmações, tá? Eu discordo e ponho minha mão no fogo por isso. Por que que eu discordo? Porque eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, trabalhei 18 anos no Japão, 18 anos no Japão, tá? Meu trabalho no Japão, eu ponho minha mão no fogo no meu trabalho que eu fiz no Japão. Tanto é que, desde 12, 14 anos depois de eu ter saído do Japão, vindo embora para o Brasil, a fábrica que eu trabalhei já me chamou para lá novamente por umas 4 ou 5 vezes. Eles ligam para mim, lá do Japão, ligam para mim, falam assim: Carlos, como é que tá seu serviço aí? Não quer vir para cá? Tá? Então, se o brasileiro fosse tão ruim de serviço, o japonês iria ligar para mim ir trabalhar lá? Acho que não. Então, eu discordo completamente dessa afirmação de dizer que o brasileiro não sabe trabalhar, tá? Existem brasileiros e existem brasileiros. Então, não é a raça, não é o país que diz que você trabalha ou não, tá? É a sua formação. Então, e eu acredito o seguinte, eu acredito piamente que dizer que o relógio montado no Brasil não presta porque é brasileiro que monta, é um grave engano mesmo, tá? É um grave engano. A fábrica, tanto da Oriente como a fábrica da Seiko no Japão, são montados por profissionais, mas nem todos eles são capacitados. Tá? Então eles começam, todo mundo, ninguém nasceu andando de bicicleta, todo mundo teve que aprender. Então a mesma coisa vale para a montagem de um relógio. Ninguém nasceu já sabendo montar um relógio. Eu mesmo, quando eu era moleque, 12, 13 anos, eu desmontei alguns relógios aqui, alguns eu nunca mais consegui montar. Tá? Os primeiros eu nunca mais consegui montar. Até hoje, de vez em quando, dá na telha lá, eu pego um relógio meu, vou desmontar, desmonto, e a hora que eu vou montar, eu acabo cometendo uma besteira, acabo apertando demais, quero um eixo, vou lá, troco, não tem problema nenhum. Então, não é o tempo de serviço que vai te fazer um ótimo, um profissional 100%, porque 100% não existe, tá? Então, o que eu queria deixar bem claro é que não é a questão do relógio ser made in Japan, tá? Made in Japan dá um ar de superioridade, tá? Mas assim, a qualidade do relógio montado no Japão e a qualidade do relógio montado no Brasil, eu aqui, na Taniguchi Relógios aqui, fiz um teste de precisão, por exemplo, e peguei um relógio de R$1.000 e ele foi preciso, ou tão igual preciso, quanto um pouquinho melhor até que um relógio japonês, que custava 3 vezes mais caro. Então, não é exatamente o local que foi produzido que vai te dar o melhor relógio, mas quem produziu para você, o nome do mestre relojoeiro, e nós não temos esse nome do mestre relojoeiro, né? Se a gente soubesse que o José lá da Jornal de Manaus produz os melhores relógios do mundo, todo mundo iria querer o relógio do José, certo? Se eu soubesse que foi como é que fala, um japonês, vamos colocar um nome qualquer aí, certo? Se fosse um Taniguchi lá no Japão que montasse o melhor relógio mais preciso do mundo, todo mundo queria ter o relógio da Taniguchi, certo? Do Taniguchi, só o relógio que o Taniguchi montou. E isso aí é tão interessante que as pessoas acabam, como é que fala? Classificando que todo produto montado no Brasil é ruim. Não é mesmo, tá? Então, por isso mesmo, antes de você falar assim, mas tem que ser japonês, se não for japonês não presta. Não, isso não existe, tá? Então, eu quero quebrar de vez esse mito, dizendo para vocês assim, não caiam nessa história que se não for japonês não presta. Tá? Se não for montado no Japão, não presta. Muitas vezes você está comprando um relógio importado, você está comprando, digamos, um Turtle King, né? Importado. Meu Turtle King é importado, não sei o que. Quando você vai ver, é montado na Malásia. É montado na Malásia. E você está achando que é made in Japan.
tá? Então tome muito cuidado nesse detalhe, porque o que vai mandar bastante é o controle de qualidade da empresa. Então quando você, é a mesma coisa se você pegar um telefone da Apple, se ele for montado, vamos colocar que a Apple tenha fábricas no mundo inteiro, se ele for montado nos Estados Unidos, na China, na Índia ou no Brasil, vai fazer diferença? Vai fazer diferença de dinheiro. Por quê? Porque nos Estados Unidos a hora de um trabalhador custa X, lá na China vai custar 10 vezes menos, aqui no Brasil talvez 5 vezes menos que nos Estados Unidos, até 10 vezes menos que os Estados Unidos, e olha lá, então vai fazer diferença em questão de dinheiro, tá? Mas agora em questão de qualidade, talvez nem tanto. Por que não vai fazer tanta diferença assim? Porque o controle de qualidade de cada unidade vai ter que ser a mesma. Por quê? Porque essa questão da globalização faz com que as fábricas se adaptem justamente nesse ponto de controle de qualidade. Um dos grandes modelos lançados hoje no Brasil, o Esquadrilha da Fumaça, provou isso e eu vou botar minha mão no fogo por conta disso. Valeu? E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda. Tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.